Fala aí, amante de MMA, beleza? Meu nome é Davi e esse é o canal Passando a Guarda, o canal das notícias do mundo do MMA. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no mundo do MMA, não tem jeito, é somente se inscrevendo no Passando a Guarda. Vídeos todos os dias, beleza? Vamos para mais um giro de notícias, sem transição, sem nada, vamos começar logo sem perder muito tempo. Na primeira notícia do site ESPN diz assim: Amanda Ribas e Poliana Viana aparecem na elite do UFC após a atualização do ranking. Confira! Bem interessante, vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Poliana Viana e Amanda Ribas não entraram em ação no último final de semana, mas mesmo assim foram beneficiadas na mais nova atualização do ranking do UFC. Na atual tabela classificação, divulgada nesta terça-feira, dia 22, pela maior organização de MMA do mundo, a paraense e a mineira passaram a integrar o top 15 do peso palha de 52 kg e do peso mosca de 57, respectivamente. Poliana Viana, de 30 anos, impressionou em sua última aparição no octógono em novembro, em Las Vegas, nos Estados Unidos, e a brasileira no octógono nocauteou a Jin Yu Frey em apenas 47 segundos e entrou na lista do peso palha. Agora a paraense é a número 15 colocada na categoria do ranking. A outra lutadora, com futuro promissor na MMA, Amanda Ribas, de 29 anos, entrou no top 15 do peso mosca. Curiosamente, a brasileira perdeu sua última luta para Katlyn Chookagian em maio, mas, mesmo assim, foi premiada com uma vaga na elite da divisão. Agora a mineira ocupa a 15ª posição da categoria. Vale destacar que a atleta também está ranqueada no peso palha, na 9ª colocação. Que, na verdade, o peso palha é onde ela sempre tocou a vida dela, né? Então ela se lançou na outra categoria e conseguiu entrar lá. É bem bacana ela conseguir estar nos dois rankings ali, né, no top 15 dos dois, um na 9ª, outro na 15ª posição. E imagina só ela sendo dupla campeã, que loucura. Seria muito maneiro, hein? Muito maneiro. Desejo sorte para Poliana e para Amanda Ribas, que elas consigam chegar lá, porque só basta elas acreditarem nelas mesmas e treinar com metatame, treinar pra caramba e treinar e acreditar. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre essa notícia. Na próxima notícia, do site ESPN diz assim: com campeã olímpica brasileira, Kayla Harrison elege judocas que podem migrar para o MMA. E ela deixou aqui uma lista aqui de algumas judocas aqui bem interessantes. Vamos dar uma olhadinha nisso aqui. Pra quem não sabe, Kayla Harrison é uma das maiores conversões do judô para o MMA, né? Assim como a Ronda Rousey foi na época dela. E ela tá na PFL, né? Tirando onda. Acho que já tá partindo pro terceiro GP de 1 milhão dela, faturado na PFL, porque é a bolsa mais o prêmio do GP. E aí a matéria diz assim: o judô não é a modalidade que tem a grande tradição em revelar lutadores para MMA, mas duas laureadas atletas americanas quebraram esse critério e escreveram com excelência a história, que foram Ronda Rousey e Kayla Harrison. A segunda, que agora constrói sua história na PFL, após conquistar 2 medalhas olímpicas pelos Estados Unidos, elegeu outras judocas que podem fazer transição para a modalidade com sucesso. A confiança no potencial dos judocas tão grande que a americana consegue pensar em diversos nomes que poderiam repetir o sucesso que ela obteve nas artes marciais japonesas, né? Entre as apostas de Kayla citada, inclusive, estão as brasileiras Rafaela Silva, bicampeão mundial, medalhista de ouro na Olimpíada do Rio de Janeiro 2016. Provavelmente, muitas mulheres que estão um degrau abaixo da seleção nacional no Japão, talvez elas não sejam judocas número 1 do Japão, mas são os números 2 ou 3. Acho que elas teriam muito sucesso no MMA feminino. A garota do Kosovo, que venceu as Olimpíadas com o nome dela, Mijalinda, que é o Keimindi. Eu acho que ela seria uma assassina no MMA. Caramba! Existem muitas e são várias. Silva sim, Rafaela Silva, acho que ela seria excelente sim. Com certeza, naturalmente, existem muitas mulheres que fariam bem essa transição, afirmou em entrevista à Asia Fight. Kayla Harrison afirmou que
parte do que faz dos judocas potenciais grandes lutadores no MMA tem a ver com a existência física e mental, às quais os atletas são submetidos durante a carreira. Outro ponto fundamental apontado por Harrison, com fundamento para o sucesso dos judocas no MMA, diz respeito ao fato das artes marciais japonesas ser baseada no jogo de quedas e movimentação de solo, que é conhecido como grappling. As aspas dela, ela fala assim: eu consigo pensar em umas 50 no judô que seriam verdadeiras assassinas no MMA. Eu acho que a base é muito boa, o grappling. E saber lutar grappling é tipo um macete no MMA. É duro vencer um rapper. É verdade mesmo. Eu sei por experiência própria como é difícil mentalmente e fisicamente o judô pode ser nos treinamentos, na preparação para as Olimpíadas, na preparação para os campeonatos mundiais e outros torneios. Então eu sei que elas são fortes mentalmente. Eu acho que existem muitas mulheres que teriam sucesso no MMA, afirmou Kayla Harrison. Por enquanto, Kayla Harrison continua como grande representante do judô no MMA na atualidade. A americana pode acrescentar mais uma conquista no seu currículo nesta sexta-feira, dia 25, na grande final do torneio peso leve de 70 kg da temporada 2022 da PFL. A ex-judoca medirá forças com a brasileira Larissa Pacheco pelo título da competição e pelo prêmio de $1 milhão, cerca de 5,3 milhões de reais. Concedidos pela organização aos campeões do ano. Poxa, o prêmio da PFL é bem legal, né? $1 milhão, 5,3 milhões de reais. Dá pra mudar a vida de um lutador. Tanto lutador aí sofrendo aí pra poder se alimentar, né? Porque ele não come, um lutador de MMA, ele não come a comida que a pessoa normal, igual eu e você comemos, né? Ele tem que ter uma alimentação diferenciada, tem suplementação também de remédios, aquela coisa. Tem um vídeo aqui no canal que o Davi Ramos, ele lutador de jiu-jitsu, ele fala que quando ele lutou no UFC ele gastava mais de R$4 mil só de suplementação, fora comida, fora sparring, fora... Então é muito difícil ser lutador no Brasil. E ganhar um prêmio desse de 5 milhões e 300 dá pro cara viver de renda, né? Dá pra ele fazer fazer umas salas comerciais, fazer alguma coisa e já se aposentar, né? Já dá pro cara que vem de baixo conseguir alguma coisa. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre essa notícia. Se você não tem que comentar, comenta de qual cidade você tá falando. Eu tô falando de Rio das Ostras, no Rio de Janeiro. E você? Eu quero saber. Na próxima notícia do site, ESPN diz assim: em grande fase, Sean O'Malley é otimista sobre o futuro no UFC. Minha próxima luta será pelo título. Sean O'Malley, que na última luta dele aí pelo UFC, ele deu uma luta meio estranha pro Aljamain Sterling. Para o Petr Yan. Eu vi vitória do Petr Yan, mas os jurados viram vitória do Sean. Todo mundo falou, cara, foi garfado, não sei aquilo dali. E a matéria diz assim: a vitória sobre o ex-campeão Petr Yan no UFC 280 em outubro posicionou Sean O'Malley como um dos favoritos para disputar o cinturão na divisão dos galos 61 quilos. O excêntrico lutador está confiante e fez o suficiente para garantir uma disputa de título no UFC. Em entrevista à ESPN, o americano O'Malley mostrou otimismo ao cravar que seu próximo compromisso será uma luta pelo cinturão. Suga, inclusive, também é apontado como favorito à vaga de desafiante pelo próprio dono do título do peso galo, Aljamain Sterling. Uma posição que não surpreende o número 1 do ranking da categoria. E as aspas falam assim: eu sei que minha próxima luta será pelo título. Eu sou o maior lutador para o campeão. Obviamente, não precisa ser um gênio para descobrir isso. Qualquer um que eu enfrente vai ser maior na divisão. Eu não sei o que falar para ele, afirmou Sean. E aí, continuando aqui a matéria. No entanto, mesmo otimista, O'Malley não descarta a possibilidade de Henry Cejudo, ex-campeão do peso mosca de 57 e peso galo, ganhar o direito de disputar o título dos 61 quilos antes dele. Neste caso, o americano ressaltou que esperaria sua oportunidade e, mais do que isso, torceria para o triunfo do Triplo C, pois classificou como o rival mais renomado para adicionar ao seu currículo do que o atual soberano da divisão. Faz sentido. E as aspas dele, ele fala assim: é uma vitória melhor vencer o bicampeão mundial, 2 categorias do peso e medalhista de ouro olímpico, Cejudo. Se você apenas se basear nisso, qual vitória é melhor? Uma vitória sobre Aljo
ou uma vitória sobre o Cerrudo? Para mim, uma vitória sobre o Cerrudo parece melhor. Depois de um hiato de 2 anos, Sean O'Malley voltou à competição em 2020 e rapidamente se consolidou como um dos maiores promessas do peso galo do UFC. Com apenas uma derrota na carreira, sofrida em um duelo contra Marlon Vera, o americano está atualmente em uma sequência invicta de 5 lutas, com 4 vitórias e 1 no contest, né? Esse resultado que foi contra o Pedrinho Munhoz. Só que eu acho que ele, na minha opinião, minha consideração foi a seguinte, só que ele tá ignorando justamente o Marlon Vera, porque o Marlon Vera também tá vindo aí com sangue nos olhos, o equatoriano. O cara é bom pra caramba. Foi o cara que venceu ele, né? A única derrota que ele teve. E o Marlon Vera, ele só não é um cara muito famosão, mas digamos que ele faça mais uma luta aí e ele deu um show, uma aula, impressione. E aí, vamos botar na situação que aconteça o seguinte, o Triple C volta e volta diretamente pro título dos galos junto com o Aljamain, né, com o Aljo, o fã The Funk Master. E aí o Sean O'Malley fica voando. Não, vou esperar para poder ver o que acontece entre o O'Malley, entre o Cerrudo e o Funk Master, né, que é o Aljamain. Aí, beleza, nesse meio tempo, o Marlon vem e encaçapa o Petr Yan de uma forma louca. Encaçapa algum outro cara aí de um jeito que todo mundo fica, caramba, vai ser, tipo assim, a pessoa vai gritar, não, o Marlon merece e o Sean merece pela moral dele. E se ele perdeu o time? Então acho que seria interessante pra ele botar logo o Aljamain já no bolso, lutar, ser campeão e fazer um trash talk, Cerrudo, eu quero você já na primeira rodada e tal, não sei o que, você já vai voltar direto pro título e pá, e foi. Aí sim valeria mais a pena, porque sentar e esperar nem sempre dá muito certo. Veja o Charles do Bronx, ele possivelmente ele sentar e esperar não vai dar muito certo pra ele, porque tentaram casar ele e Rafael Fiziev, ele pegou e pulou fora, número 1 pegar o número 8 é brincadeira. Aí o Justin Gaethje parece que vão fazer as minhas preces, vai ser Justin Gaethje versus Rafael Fiziev. E aí o que acontece? A luta que mais faz sentido para o Charles do Bronx no momento é o Beneil Dariush, só que depois de vencer o Michael Chandler, Dustin Poirier, ele já gritou pros 4 ventos que ele quer pegar o Beneil Dariush, ou seja, Charles fica voando. Aí pro Charles só volta a olhar para trás, olhar para caras tipo Michael Chandler, olhar para trás para caras que tem vindo mais para trás ainda, tipo o Matheus Gamrot, que são lutas que com altíssimo nível de prejuízo e recompensa quase nula. Comenta aqui embaixo aqui o que você acha sobre essa notícia. E para fechar aqui, né, o nosso quadro, Volkanovski indica estratégia para derrotar Makhachev e provoca. Estou ansioso para ver o quão boa é a trocação dele. Isso na matéria do site ESPN, e a matéria diz assim: antes de se tornar campeão dos leves do Ultimate, Islam Makhachev já era um dos atletas mais temidos da categoria. Depois de finalizar Charles do Bronx e faturar o cinturão da companhia, a aura de imbatível do russo aumentou ainda mais. No entanto, Volkanovski, rei absoluto do peso pena, que é a categoria de baixo de 66, garante saber a receita necessária para superar o pupilo de Khabib Nurmagomedov dentro do octógono. Em entrevista à G-Fight, o australiano admitiu as credenciais que Islam detém na luta agarrada, mas projetou que o russo terá dificuldades em aplicar na prática seu carro-chefe em um duelo direto. Na opinião de Volkanovski, o fiel da balança da superluta entre os dois será definido na trocação. E as aspas dele fala assim: obviamente eu trabalharia bem as defesas de queda. As pessoas acham que eu só sobre defesa de quedas, mas vou focar em tudo, focar em levantar do chão, todo esse tipo de coisa. Meu jogo de pernas vai dificultar as coisas. Ele definitivamente vai querer quedar, porque tornaria as coisas estranhas para ele em pé. Prevê o The Great, né, o grandioso. E ele continua dizendo assim: ele ficará desconfortável na trocação, vai querer quedar desesperadamente, o que torna as coisas mais difíceis. Então acho que a minha defesa estará no ponto por conta disso. E me segurar por baixo, algo muito difícil dele se fazer. Então estou ansioso para ver quão boa é a trocação dele, porque é por lá que a luta vai ficar. Aí, continuando aqui.
Outro fator bastante debatido pelos fãs da imprensa especializada é a diferença de tamanho entre os campeões peso pena e peso leve. Mesmo na sua categoria de origem, Volkanovski já costuma ter que lidar com desvantagem de estatura, de alcance, que será ainda mais evidente diante de Makhachev. Já pegou o Max Holloway, que é grandão, mas, de acordo com o próprio, sua força bruta pode equilibrar o confronto, porque realmente ele é um pitbullzinho, né? Ele parte pra dentro mesmo na trocação sem pena. E as aspas ele fala assim: sim, ele é grande, sou razoavelmente pequeno, mas acredito em mim. Peso por peso, sou muito forte, muito forte. Muitas pessoas que treinam comigo pela primeira vez me olham e pensam, ah, ele é baixinho. E alguns segundos eles sentem como isso se tivesse com 115 quilos. Eles ficam surpreendidos logo de cara, até mesmo meus oponentes. Todos me chamam de pequeno. Acharam que eu era baixinho, mas assim começamos a nos movimentar, eles já tinham problemas. Assim que agarrava, eles já sentiam a força e pensavam, ok, esse cara é um peso-pena normal, destacou. O duelo entre Makhachev e Volkanovski liderará o card do UFC Petring na Austrália, agendado para o dia 11 de fevereiro de 2023, com o cinturão de 70 quilos em jogo. Islam busca defender seu reinado pela primeira vez, enquanto do The Great, né, que é o Volkanovski, vem buscar o status de bicampeão simultâneo do Ultimate. Na minha opinião, eu acredito que o Islam vence essa luta. O Volkanovski, ele não é muito bom de chão. Ele é difícil de botar pra baixo, mas ele não é um cara meio tartaruguinha no chão. Se deixar ele de costas no chão, ele não consegue levantar. Ele sempre fala isso, o Brian Ortega botou ele no chão e quase finalizou ele. E ele ali viu um filme da vida dele passar diante dos olhos dele, mais um pouquinho ele ia embora. E sorte dele que o Brian Ortega não conseguiu encaixar bem encaixado o Mata-Leão, senão ele tinha batido. O Islam não é bobo. O Islam ele faz o mesmo jogo do Charles, que é usar o boxe a favor do seu carro-chefe, que é a luta agarrada. Então o que acontece? Ele vai trocar sim com o Volkanovski, só que ele vai bater e fintar e agarrar. Provavelmente o Volkanovski aguenta mais pancada do que o Charles, então ele vai ficar não vai cair no primeiro soco, nem no segundo, mas se ele tontear ou dar um reflexo e ficar na posição fácil de entrar, o Islam vai entrar nas pernas dele. Talvez ele faça até o estilo que o Glover faz muito, que é o single leg que vira o double leg quando a vez está no chão. E meu amigo, depois que tá no chão com o Islam Makhachev, eu acho que não vai dar muito pra ele não. Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre esse vídeo. Meu nome é Davi e esse é o canal Passando na Guarda. Eu te convido a se inscrever e fazer parte do nosso grupo que está crescendo cada vez mais. Eu vou deixar aqui na tela outros vídeos que gostaria que você assistisse. Muito obrigado por tudo, valeu e eu fui.